E durante toda a semana da FISPAL, nós tivemos o stand do FCSI Fale com Especialista e com palestras diárias dos membros e profissionais da área. Aqui do FCSI, Federação de Consultores Internacional, aqui na FISPAL, 40 anos, e com o tema Importância do Sistema de Exaustão na Cozinha para o Bem-Estar dos Trabalhadores. Marcelo Vale, Halcon Refrim. Vamos falar aqui, compor na mesa, eu tenho Elise Tancredi, e eu, mediadora Adalberto Santos, da Gressola Consultoria, e também associado do FCSI. Muito prazer, vamos dar início. Marcelo. Boa tarde a todos, grande prazer estar aqui com vocês, obrigado pela audiência, é um prazer estar dividindo a mesa aqui com Elise, uma profissional aí super reconhecida, muito orgulho de estar contigo aqui, Adalberto, e um super parabéns aí para o pessoal do FCSI, né, que é uma turma, poxa vida, que trabalhou para a Chuchu para organizar tudo isso aqui para a gente. E o meu obrigado por estar participando, ser convidado para falar um pouquinho para vocês sobre como que os sistemas de ventilação, vamos dizer assim, contribuem para o bem-estar nos ambientes de cozinhas comerciais, cozinhas profissionais, como alguns chamam, né? Eu sou responsável pela Halcon Refrim no Brasil, né? Nós somos uma empresa focada em soluções para ventilação, exaustão e bem-estar, como eu falei. Bom, a Halcon está presente em 33 países, 15 fábricas no mundo, e aqui no Brasil nós temos uma fábrica aqui em São Paulo, onde nós produzimos todos os equipamentos que eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, nós não podemos controlar o ambiente externo. Então, o frio, o calor, as questões de umidade extrema, poluição do ar, a gente não consegue controlar esses fatores externos, tá? Porém, no ambiente interno, a gente tem total condição de controlar as condições de conforto térmico interno, tá? A missão, no caso da Halcon, é promover bem-estar em ambientes internos críticos. Poucos ambientes são críticos como cozinhas comerciais, onde a gente lida com calor, gordura, risco de incêndio, risco de queimadura, enfim, questão de segurança. Para isso, nós temos aí uma gama grande de produtos e soluções que eu vou falar um pouquinho no decorrer da apresentação. Legal? Situações comuns em cozinhas comerciais. Quando a gente fala de exaustão em cozinhas, a primeira coisa que vem em mente é a questão assim, bom, para que servem as coifas, né? Filtragem, isso que está aqui. Isso que está aqui não é incomum. Gordura depositada nos dutos. Você tem aí gordura sendo retirada de uma série de coifas de exaustão após aí meses sem limpeza do sistema de exaustão. Então, toda vez que a gente fala de coifa de exaustão, de sistema de captação de coifa, o que vem logo em mente é filtragem, gordura, isso tudo que está aí que eu estou mostrando para vocês. Vazamento de gordura em duto, risco de incêndio e por aí vai. São fotos coletadas ao longo do ano que mostra a realidade da parte externa das cozinhas comerciais, tá legal? Agora, eu estou aqui para falar, principalmente, não da parte externa, não da parte da filtragem, não só do impacto que a ventilação e que a exaustão causam na vizinhança. Eu estou aqui para falar do bem-estar, e como a exaustão e a ventilação contribuem com o bem-estar no ambiente interno. Só um adendo, toda vez que a gente fala sobre exaustão de cozinha profissional, um tema que está intrínseco, que anda junto, é combate a incêndio. Tá? Costumo dizer que tem dois tipos de cozinha. Aquelas que já tiveram um princípio de incêndio e aquelas que vão ter um princípio de incêndio. Porque o risco é muito grande. E por isso que sistema de combate a incêndio embutido nas coifas é algo obrigatório por norma, é algo que é exigido pelos órgãos competentes. Tá? Bombeiro. Corpo do bombeiro.
O que isso tudo tem a ver com bem-estar e produtividade, né? Bom, então, até agora eu falei da parte externa, mas como é que a ventilação, como é que a exaustão pode atuar para um ambiente com melhor bem-estar, melhor produtividade? Tem uma gama grande de soluções. Então, por exemplo, alguns cases, algumas obras onde você percebe ambiente amplo, iluminado, controle de temperatura, de umidade, controle de ruído. Tá? Essas coifas, por exemplo, são coifas que, nesse caso aqui, são coifas que não utilizam água como meio filtrante, não tem ali uma bomba hidráulica fazendo ruído o tempo todo ali na cabeça do operador. Embora nós também fabricamos coifas lavadoras com bomba hidráulica, a gente procura recomendar aquelas que não utilizam bomba hidráulica na questão do conforto acústico. Né? Isso aqui é um teto ventilado, que é uma das inovações principais da nossa empresa esse ano aqui, teto ventilado. Você imagina fazer a ventilação, ou seja, exaustão das emissões e principalmente a reposição do ar, sem a necessidade de coifas. O teto todo ali faz exaustão, então você tem por aqui, ó, esses slots de exaustão, no caso dessa obra aqui, e aqui na lateral são cassetes de reposição de ar, onde o ar ele é insuflado, né? Todo o ar que a gente extrai pela exaustão tem que ser reposto na cozinha. Ok? Então, qual é o ponto principal aqui? Muito bem. Quando a gente faz exaustão, é muito importante que o projeto considere uma vazão de ar que seja a vazão de ar justa, nem maior, nem menor, para fazer uma boa exaustão. Por quê? Para poder viabilizar a climatização do espaço. Okay? É reconhecido, é sabido, é comprovado que ambientes climatizados, principalmente cozinhas climatizadas, elas contribuem muito com produtividade e segurança dos operadores. Muito bem. Só que é o seguinte, pessoal, grande parte das cozinhas do Brasil não é climatizada, penso eu. Não sei se vocês têm uma visão diferente sobre isso, do Adalberto. Grande parte das cozinhas, norte a sul, a gente anda bastante pelo norte e nordeste, a gente sabe a dificuldade que é o convencimento do investidor em investir para climatizar os ambientes de cozinha. Não é uma luta minha. É uma luta minha para isso. Ar externo, filtrado, que está 30 graus, 32 graus. Vamos pensar um dia ameno no Nordeste, 28 graus? Não. Ameno. Você trazer esse ar para dentro da cozinha, ele vai se preparar com equipamentos, chama aberta, fritadeira, broiler e por aí vai. Quer dizer, aquele ar que entrou a 28 graus, ele rapidamente se transforma num ar ali a 36, 38, 40 graus. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, assim, é mais ou menos que intuitivo que os ganhos são muito grandes quando a gente consegue viabilizar a climatização do espaço. O que impacta mais no custo de climatizar um espaço? A exaustão. É a exaustão. Por quê? Porque quando se dimensiona um equipamento de ar-condicionado, a carga principal que é levada em conta para se dimensionar o tamanho e o preço do ar-condicionado é o tamanho das coifas. E as coifas ficam lá o dia inteiro fazendo o quê? Tirando o ar para fora da cozinha. E que ar que elas tiram para fora da cozinha? Se for climatizado o ambiente, é ar frio. O ar quente. A gente vive num país de dimensões continentais, né? Quer dizer, agora mesmo é possível que no Nordeste esteja ali 30 graus a temperatura externa e no Rio Grande do Sul abaixo de 8 graus. Então, muito importante a gente ter condições de climatizar o ar das cozinhas, tá? O que são tetos ventilados? Isso aqui é uma inovação no Brasil. Uma das fábricas da Halcon, que fica na Alemanha, ela só produz teto ventilado, não produz coifa, não produz outros equipamentos, é apenas teto ventilado, porque a demanda desse tipo de solução na Europa, e mais especificamente na Alemanha, é muito grande.
Não para cozinhas grandes como essa aqui, que no caso aqui é o estrelado restaurante Tuju. O chefe Ivan House, como você deu a imagem para, vamos dizer, promover a nossa empresa, ele acabou de ser condecorado com 2 estrelas Michelin, novamente, né? Resgatou as estrelas Michelin, que ele já possuía, no restaurante Tuju, mas não apenas neste padrão de empreendimento, mas em pequenos restaurantes onde trabalham 3, 4 pessoas, restaurantes familiares na Europa, onde o próprio dono opera e administra tudo. Eles investem muito em tetos ventilados. Por quê? Algumas razões. Linha de visão desobstruída, está tudo claro ali. Design limpo, sanitário, operação silenciosa. Os fluxos de ar são fluxos de ar, vamos dizer assim, são fluxos de ar baixa velocidade, muito baixa velocidade, pouco turbulentos, injeção de ar em torno das estações de trabalho e por aí vai. Tá? Então aqui é só o quê? Um exemplo de como a gente consegue bem-estar no ambiente de cozinha. Tá? E o que está por cima desses tetos ventilados? Toda essa infraestrutura, tem uma parafernáliazinha aí relativamente grande, tá? Você tem uma ductagem grande, uma grande infraestrutura que para viabilizar que a parte de baixo fique absolutamente livre de ser destruída, tá bom? Quando a gente fala de bem-estar, nada impacta mais o bem-estar dentro de uma cozinha do que o conforto térmico, tá? E o que está envolvido em conforto? Deixa eu passar para vocês uma definição de conforto, né? O estado de espírito de satisfação com o bem-estar no ambiente que envolve aquela pessoa. Isso é conforto. E o conforto tem a ver com temperatura, umidade, pureza, velocidade do ar. Não adianta você estar numa cozinha que você tem um ventilador ali na tua orelha, que realmente a temperatura está agradável, mas aquilo está jogando ar ali. Né? As filipetas, as comandas saem voando. E também o ruído. Tá legal? Então, o trabalho em cozinhas comerciais muitas vezes é insalubre devido às condições térmicas insatisfatórias. Ok? Sabido aí por todos nós, né? Pequenos detalhes que dão o tom aqui dessa apresentação, eles vêm em forma de um gráfico como esse aqui. Isso aqui é um estudo que tem uma referência bibliográfica na ASHRAE, que é a Associação dos Engenheiros Projetistas de Ventilação e Ar-Condicionado, que mostra o seguinte: todos nós temos uma temperatura de conforto. Eu estou confortável a 24 graus. Você pode estar confortável a 23, ele a 25, depende da idade, do vestimento, da vestimenta, depende se você está andando mais rápido, se você está estacionado, parado. Né? O fato é, quando a gente, numa situação de 100% de produtividade nossa, quando a gente é submetido a 5 graus de temperatura acima da nossa temperatura de conforto, vamos supor, eu estou confortável a 23 graus. Se eu sou submetido a 28 graus, estatisticamente, comprovadamente, a minha produtividade no trabalho, no que eu estiver fazendo, ela vai cair na proporção de 30%. Aquilo que eu renderia 100%, eu vou render só 70%. Ok? Então, e assim por diante. 5 graus Celsius, 4 graus Celsius, quanto maior a temperatura acima da minha temperatura de conforto que eu estiver submetido, maior a queda de produtividade que eu vou ter. Perfeito? Então, conforto térmico tem tudo a ver com produtividade. Como é que a gente traduz isso no nosso dia a dia? Para quem tem operações, para quem trabalha nas operações, para quem planeja, monta, estrutura operações aqui, como no caso da própria Gersola, né? Trabalha estruturando operações. Então, você imagina só, Roberto, você tem uma operação que você estruturou para trabalhar com, vamos dizer que, 8 pessoas dentro da cozinha. Se essas 8 pessoas estiverem trabalhando com 100% de produtividade, maravilha. Mas se a temperatura de conforto estiver nesse patamar aqui, vamos dizer que de 24 graus estiver, vamos dizer que 29 graus, o que não é muito incomum. O camarada vai produzir 30% menos. Só falando de produtividade, sem citar aqui, evidentemente, a questão muito mais importante que vem a ser a segurança, né? Bom, quer dizer, as questões de segurança envolvida, né? A falta de atenção, a desatenção,
gordura na parede, gordura no piso, enfim. Né? Então, pessoal, é um pouquinho de como ventilação, exaustão influenciam no bem-estar. Mas o que isso aqui tem a ver com coifa? Tem a ver o seguinte, que quanto mais correto estiver o projeto, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, a Halton, nós participamos com muito orgulho dando suporte para o FCSI, porque aqui nessa região, aqui nesse stand aqui, é onde você encontra os melhores projetistas, né? Os projetistas que estão envolvidos em layout, em dimensionamento dos sistemas, das cozinhas, e eles podem indicar as melhores soluções, indicar os melhores, vamos dizer assim, fabricantes, os melhores serviços e tudo mais para um bom projeto. Legal? Em 2017, na Inglaterra, foi feita uma pesquisa, cuja bibliografia está aqui, onde se constatou o seguinte: os profissionais responsáveis pelos restaurantes, eles sofrem com alto nível de estresse. E o que está mais relacionado ao estresse desses chefes proprietários de restaurantes? É a consistência e a qualidade dos pratos que eles servem. Isso é o que causa mais estresse para aqueles chefes, para aquelas pessoas que tocam a operação de um restaurante. Ok? Segundo eles, que foram pesquisados, e a bibliografia está lá, o que, na opinião deles, afeta mais a consistência e a qualidade desses pratos? Primeiro ponto, eficiência dos equipamentos. Quer dizer, o meu equipamento vai me deixar na mão? O meu equipamento vai aquecer o tanto que deveria aquecer? O meu equipamento que quebrou semana passada, será que essa semana ele... Então, enfim, eficiência dos equipamentos, rotatividade de pessoal. Rotatividade de pessoal. Veja, isso aqui na Inglaterra. Né? A gente sabe aqui, acho que todo mundo tem esse problema em comum, que é o turnover. Né? Então, rotatividade de pessoal em 59% dos casos, foi citado como a segunda maior razão para os altos níveis de estresse. Tá? Camarada, puxa vida, não sei, quando você estrutura uma operação, treina o pessoal, você conta que aquele pessoal esteja lá, né? E aí perde e tem que começar tudo de novo. Custo e tempo envolvido. E isso afeta a consistência. E a falta de tempo, a correria, evidentemente, né? Entre o pedido e o serviço, tá? Então, nessa questão da rotatividade do pessoal, veja só, a gente tem os momentos agradáveis e um ambiente agradável geralmente do lado de fora da cozinha. Por que não também promover um ambiente agradável, limpo, iluminado, com pouco ruído, dentro do ambiente da cozinha? Como? Climatizando, tratando da pureza do ar, tratando da temperatura do ar, tratando do nível de ruído. Para climatizar é necessário vazões de ar de exaustão justas. Não adianta você colocar uma coisa tirando um turbilhão de ar. Porque aí o engenheiro vai te calcular um ar-condicionado que custa uma fortuna. E o teu custo de energia para a operação fica absurdamente impagável. Por isso que é necessário um bom projeto, por isso que a gente está aqui, para garantir o melhor resultado na tua operação sob esse ponto de vista que a gente está falando aqui de estrutura, infraestrutura. Algumas soluções, e é o seguinte, por exemplo, uma saída aqui que é muito legal. Vocês já pensaram, para quem nunca viu isso aqui, o próprio painel frontal da coifa, ele pode fazer o quê? O insuflamento do ar. Você pode ter uma chapa perfurada, insuflando o ar, climatizado ou não, na região onde está o operador. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, onde a coifa ela faz a extração pelo centro, e ela faz o insuflamento de reposição de ar. Você lembra? Todo o ar que a gente tira pela coifa, a gente precisa repor de alguma forma. Ele faz a reposição aqui, ó, na zona de ocupação onde está o operador. Tá? Aqui a gente tem um outro ponto de vista daquela mesma imagem que eu estava mostrando antes. O ar de exaustão, em vermelhinho aqui, e aqui o ar sendo, vamos dizer, insuflado. Tá? Aqui, dá uma olhada nessa operação, isso aqui é uma operação hospitalar, nesse caso aqui é um hospital aqui em São Paulo, onde a gente tem 3 caldeirões de grande porte, um teste de carga. Ele está gerando bastante emissão aqui. O que são as emissões em cozinhas profissionais? Primeiro, calor, vapor, gordura,
VOCs, composto orgânico volátil. Então a gente tem aqui uma série de emissões e qual é o objetivo do meu projeto? Coifas de exaustão que façam a extração de 100% dessas emissões, não deixando absolutamente nada pela parede, na roupa dos operadores e por aí vai, tá? Então eu vou dar novamente aqui, vou dar uma explicação. Percebe só como as vias respiratórias dele estão, de certa maneira, protegidas pelo bom balanceamento do ar que está entrando. Isso sem falar de escape, não tem escape aqui nessa coisa. Mas além de não ter escape, o operador está protegido. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é um Hard Rock Café na Alemanha, preparando 120 hambúrgueres simultaneamente. Teste de carga também, mas real. Esperaram juntar uma quantidade de pedidos. A quantidade de... não é fumaça. Uma fumaça é o nome que se dá para pequenas partículas de 0,3 micron. Isso é fumaça. Mas isso aqui é gordura, é enxofre, é todo tipo de composto orgânico volátil que está sendo gerado ali, tá? Isso aí, pessoal, ao longo do tempo vai se depositando nas vias respiratórias dos operadores, partículas menores aqui na traqueia, na faringe, e partículas muito menores. O que são partículas muito menores? 0,3 micron no pulmão. Aquelas que se depositam aqui na via respiratória, algumas saem, outras ficam ali incomodando 1, 2 dias. Aquelas que se depositam na traqueia, com mais dificuldade elas saem. A gente sente muito, não sei vocês, mas eu tenho sentido muito isso aqui na feira, porque muita gente cozinhando sem equipamento de exaustão. Então, isso fica por aí. Agora, aquelas que entram nos alvéolos pulmonares, que são as partículas menores do que 0,3 micron, aquelas nunca saem. Elas não saem mais, que é o efeito análogo ao tabagismo. Né? O camarada que fuma a vida toda, ele sabe que ele está correndo um risco. Agora, o camarada que não fuma, mas atua num ambiente onde toda a emissão está sendo descarregada em cima dele, ele, indiretamente, ele está inalando aquelas partículas todas e está incorrendo aí num risco sério. Tá? E algumas tecnologias absolutamente resolvem isso, e às vezes nem tecnologia muito sofisticada não, só uma sacada de projeto, como eu estou mostrando aqui, ó. Percebe? Isso aqui é um forno combinado que tem uma sobreposição da ordem de 10, 15 centímetros. Olha o que acontece com a fumaça, com o calor, metade capta pela coifa, metade vai para dentro da cozinha. Então, assim, um projeto uma área de sobreposição adequada, ele vai prever a ordem de 30 centímetros com a vazão exata de ar. Lembra? Nem muito, nem pouco. Tá? Então, só o layout já resolve essa questão aqui. Olha o que acontece aqui do lado direito, quando a gente tem escape, é um excesso de calor indo para dentro do ambiente da cozinha. E quando a gente tem um sistema balanceado, o calor não escapa para a cozinha. Bom, aí tem diversas soluções, coifas de diversos tipos aqui. E mais um ponto que eu queria colocar é o seguinte: o mesmo bloco de cocção, aqui no caso são 2 fritadeiras e uma chapa, o mesmo bloco de cocção, com a mesma coifa, ela vai demandar vazões de ar muito maiores. Se ela estiver posicionada como ilha, na parede ou entre 2 paredes. Então você fala assim, peraí, a mesma coifa, o mesmo bloco de cocção, se eu colocar em locais diferentes, demanda ar. Sim. Ao invés de 4.400 metros cúbicos por hora, que é a unidade que a gente usa para dimensionar o quanto vai estar sendo puxado, eu posso ter só 2.000, a metade, menos da metade, se eu encostar lá na parede. Não preciso de grandes tecnologias. E assim, quanto menos ar eu extrair, lembra do que eu falei? Menos ar eu vou precisar o quê? Climatizar. Menor é o meu duto, menor é o meu ventilador, menor é o meu equipamento de ar-condicionado. Mas o fato é, as coifas têm um papel fundamental na determinação do bem-estar naquele ambiente de cozinha. Tá legal? Às vezes, assim, você inverte a dobradiça da porta, porque ela abra para o outro lado,
coloca uma saia lateral aqui na coifa. Aqui está evidente que a correnteza de ar, quando você abrir essa porta, ela vai o quê? Vai tirar todo o ar de baixo da coifa. Às vezes as soluções são simples, legal? Então tem muita solução, tem muita coisa que dá para a gente desenvolver. Uma das últimos slides que eu tenho aqui são os bicos de combate a incêndio. Para quem nunca teve a oportunidade de olhar no detalhe, é o sistema de descarga de combate a incêndio, que é algo que está dentro das coifas para proteger segurança, né, da equipe de cozinha. Legal? Acabei a minha parte da apresentação, deixo aqui meu e-mail, meu telefone, LinkedIn. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Pegando o gancho da apresentação do Marcelo, Erlise, qual a importância e o impacto da exaustão nos projetos gastronômicos? Oi, gente. Então, eu queria falar o seguinte, a primeira coisa, eu tenho um colega aqui também projetista, né, de cozinha. O que acontece? O que eu quero desmistificar em primeiro lugar? Nós, projetistas de cozinha, não fazemos o projeto de exaustão. Não sei se acontece com vocês, Zé Aurélio, mas comigo acontece direto. Os clientes me pedem, quando eu entrego o projeto, cadê o projeto da exaustão? Aí eu falo, mas eu não faço projeto de exaustão, né? Eu falo, eu nem posso, né? Eu vou ser autuada pelo CREA, porque é um engenheiro mecânico que calcula, conforme o Marcelo falou, é um engenheiro mecânico que recebe o nosso projeto, com todos os equipamentos embaixo, e calcula, né, para poder especificar a coifa certa. Outra coisa que eu queria desmistificar, a gente fala o tipo de coifa, mas ele tem que ser casado com o projeto de exaustão, né, que também me pedem qual o tipo da coifa, qual o modelo da coifa. Se eu puser uma coifa washpool e o projeto de exaustão não considerou o washpool é essa coifa que tem água circulando na coifa. Se o projetista não considerou, não adianta. Se eu coloco uma coifa num outro tipo de sistema, como ele falou, que é essa que tem o ar na borda, que chama wash, push, pull, que até para... Não, wash não, push, pull, que é só que o ar puxa e solta na borda, entendeu? Então, para ir já vocês se acostumando com o nome. Quando vocês ouvirem wash, pull, é que tem água na coifa. Push, pull, é essa que faz a exaustão e tem o insuflamento na borda. Então, não adianta eu colocar uma coifa push-pull e o projetista de exaustão não calculou isso na exaustão. Então, não são coisas separadas, são coisas integradas. A gente tem que trabalhar em conjunto com a especificação da coifa e do projeto de exaustão. Outra coisa que eu queria desmistificar também, se o projetista de ar do salão não conversar com o projetista de exaustão, também não vai adiantar, porque fica... Vocês já viram quando você vai em algum restaurante que a porta fica abrindo sozinha, entendeu? Ou fecha e ninguém consegue abrir porque fez uma pressão. Eles precisam conversar, porque outro tema que vocês já devem ter ouvido falar, um termo que é pressão negativa. Então, para vocês já irem familiarizando com os termos, pressão negativa é que a cozinha tem um projeto de exaustão que faz com que contrabalanceie o ar do salão, para não sair o cheiro para o salão. Mas isso tem que ser feito casado os projetos. Então, o projeto da coifa com o projeto da cozinha, com o projeto de ar, com o projeto de exaustão, tem que estar casados todos, senão não vai funcionar. E aí, como o Marcelo falou, nós somos responsáveis, então, vocês têm que contratar pessoas que saibam fazer os projetos, tanto de exaustão, quanto de o nosso projeto, porque, como ele falou, se a gente não puser o balanço da coifa, o quanto a coifa avança para o equipamento específico, a gente vai ter problema. Então, eu tenho clientes, Marcelo, que colocam a coifa só 20 centímetros, como você falou, no forno combinado, aí me chamam e falam, mas eu pus uma coifa, não adianta nada, o teto está todo cheio de gordura. Eu falo, é porque no forno combinado tem que balançar 35 na porta, senão não adianta. Outra coisa também, se eu tenho um projeto de carvão, um equipamento com carvão, não é na mesma coifa que o equipamento de fritura. Senão sobe fagulha, o duto está com gordura, pega fogo. Então, tem uma série de especificidades. Um cliente meu me falou esses dias,
Não precisa pôr coifa, porque a minha nutricionista falou que na lava-louça não precisa. Eu falei, gente, escrevi no grupo correndo. Quem vai garantir é o bombeiro, não é a sua nutricionista que vai falar se precisa ou não. Vocês já devem ter ouvido falar de AVCB, o auto de vistoria do corpo de bombeiro. Sua casa, seu restaurante não abre se o bombeiro não assinar o AVCB. Então, não é a nutricionista que fala se vai poder ter coifa ou não, com todo o respeito ao nutricionista. Então, cada um tem que trabalhar na sua área e todo mundo junto, tá? Então, para vocês não correrem risco, vocês precisam procurar profissionais que saibam o que estão fazendo, ok? Só para terminar, eu vou falar que, assim, além do FCSI, o Adalberto, da Quersola Consultoria, é coordenador do ING, Instituto de Negócios da Gastronomia, que é uma escola que vocês podem procurar para se informar. Eu sou professora do ING, o Adalberto também. Além disso, eu estou criando o ETK Education, que é um curso complementar ao ING, que entra no detalhe disso. Então, o ING mostra essa necessidade e o ETK Education tem o professor Roberto Montemor, a professora Marta Simas e eu também como professora, para a gente aprofundar o que o ING mostra a necessidade, tá? Então, quem quiser, procura no Insta, Instituto de Negócios da Gastronomia e ETK Education.